A todos. É com satisfação que damos início ao segundo webinar da série Atualidades do NPI. Em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos a Camila Chaves, atual coordenadora de Relações Institucionais do NPI de São Paulo, que está aqui presente. Com o apoio dela, nós estamos formatando essa série de palestras, essa já é a segunda, teremos mais duas sobre os temas mais atuais que envolvem os assuntos perante o NPI. Hoje nós teremos aqui a palestra sobre o exame da petição de caducidade, que será ministrada pelo nosso convidado, Daniel Drummond Machado. Daniel, muito obrigada também por participar desse evento. O assunto é de bastante interesse, tanto que a gente tem aqui um grande público. Eu vou apresentar brevemente o Daniel. Ele tem graduação em moda pela Universidade Veiga de Almeida, é servidor do NPI desde janeiro de 2017, coordenador do Grupo de Exame de Caducidade no NPI desde janeiro de 2019, mestre em Propriedade Intelectual pela Academia do NPI, cuja dissertação teve como tema a utilização de publicações em mídias sociais como prova de uso nas manifestações da caducidade do registro de marca. Então, ninguém mais habilitado aqui para falar do tema hoje conosco. Daniel, agradeço mais uma vez e passo desde logo a palavra a você. Olá, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade realmente que a ASP proporciona ao INPI, né? É uma coisa boa, acredito que para vocês, mas muito para a gente também lá do INPI, né? Porque com o passar do tempo, né? Quer dizer, voltando ao tempo, a gente tinha aquele famoso fantasma do backlog, né? Que assombrava muito, né? O INPI, e a gente, né? Para tentar afastar esse fantasma, acabou se afastando um pouco também, né? Dos usuários, né? Dos advogados, de quem trabalha com PI, e essa é uma oportunidade da gente voltar, da gente retomar esses laços que são tão importantes para o NPI também, e que, inclusive, estão fazendo parte do novo planejamento estratégico do NPI para esse ano e ao longo dos próximos anos. Então, vou tentar começar a compartilhar aqui. Vamos lá. Todo mundo já vendo aí? Alguém faz um Sim, sinalzinho assim com a mão, tá tudo certo. tá? Então, essa vai ser a nossa conversa de hoje sobre o exame da petição de caducidade e as atualizações da nota técnica em NPI CEPAP, de número 3 de 2023. Antes, eu quero falar para vocês que nós, ano passado, lá no NPI, fizemos uma estratégia de comunicação. Então, temos vários posts lá no Instagram do NPI, não só falando sobre caducidade foi um dos temas que foi divulgado no Instagram, mas temos também temas sobre oposição, sobre como peticionar, e eu espero que vocês tenham gostado, quem já conheceu, quem não conheceu, dá lá uma olhada, porque tem umas dicas muito boas, né? Não só sobre manutenção do registro de marca,
mas também peticionamento do pedido de registro, tá? E assim, sempre quando puderem, pode deixar feedback lá para gente, porque é bom, é interessante a gente saber o que vocês estão procurando saber mais. E aí a gente pode voltar novamente com esse projeto para dar dicas sobre marcas, né? Sobre depósito de marcas, sobre registro de marcas. Então, agora entrando já no nosso tópico de caducidade, né, como nasceu a nota técnica, né, do INPI CEPAP número 3 de 2022, né, que foi publicada lá no finalzinho de 2022. Desde quando eu entrei no exame de caducidade, a gente via que não só eu como as pessoas do grupo, a gente via que havia uma certa insuficiência no manual para tratar de tudo que a gente via nas manifestações. Então, nós fomos, pouco a pouco, dando uma olhada, né, filtrando o que a gente poderia melhorar e fomos fazendo aquele estoquezinho ali de subsídios. Desses toquezinhos de subsídio que a gente fez foi justamente sobre a alteração do caráter distintivo do sinal registrado. Essa alteração do caráter distintivo, no manual antigo, só tinha um exemplo, né, de como poderiam ser aceitadas as alterações na marca. E agora a gente veio com muito mais exemplos, com outros exemplos. E também sobre a comprovação de uso com uma prova só. Nós recebemos muitos subsídios, não só dos nossos colegas, como do público externo, de que talvez esse entendimento de que apenas uma prova seria suficiente, apenas um documento seria suficiente como prova de uso de marca, não fosse mais adequado para o NPI estar tratando as petições de caducidade. E também, junto com esse nosso trabalho interno, nós tivemos um trabalho com uma ajuda da consultoria Procomex, que veio na base do Prosperity Fund, que foi um fundo britânico que ajudou a fazer um mapeamento de de várias áreas do INPI, inclusive a área de marcas, desde o depósito de pedido de registro até as formas de extinção, e a caducidade passou por aquele momento também. Nós tivemos também contato com pessoas de público externo fazendo esse mapeamento, com alguns escritórios de PI, e tivemos esses subsídios tanto em relação à insuficiência do manual, quanto também a questão da comprovação com uma prova só. Em abril de 2022, eu terminei meu mestrado, justamente sobre o uso de publicações sociais como prova de uso na manifestação da caducidade, e o plano estratégico do NPI de 2022 veio trazendo como um dos projetos essa mudança no manual de marcas, especificamente em relação à caducidade. Então, nasceu essa nota técnica NPI CEPAPED. O que é importante saber da nota técnica? As principais coisas que mudaram foram justamente a investigação e a comprovação de uso efetivo, né, que agora não serve qualquer uso, e a alteração do caráter distintivo, que trouxe mais exemplos para nortear melhor os usuários e todas as pessoas relacionadas à API sobre o que realmente a gente pode aceitar na alteração de caráter distintivo. Nós temos outros tópicos também que tiveram mudanças, tudo a gente tentou fazer de uma forma para que ficasse mais claro para as pessoas o que é necessário comprovar, o que é necessário apresentar. Mas esses dois, eu diria que são os principais, né? Que são os principais tópicos para se ter atenção. Então, começando o legítimo interesse, o que é o legítimo interesse? É o que o peticionário da caducidade, o que o usuário, quem está pedindo que a caducidade de uma marca depositada no NPI, o que ele precisa colocar lá para dizer que, não, olha, eu tenho legítimo interesse para pedir que essa marca seja extinta. Né? Como todo mundo sabe, assim, quando você tem um registro de marca, é aquele tesouro da sua empresa. Então, não pode, a gente não pode aceitar que qualquer demonstração de interesse seja suficiente para peticionar a caducidade daquela marca. Então, é importante que fique registrado no peticionamento da caducidade qual é o legítimo interesse que está subsidiando aquele pedido. Então, lá no manual a gente tem esse rol de razões para legítimo interesse,
mas eu chamo atenção para vocês sempre quando puderem, não, né? Sempre deixarem registrado, principalmente, o número de pedido, o número do registro de marca que está configurando o legítimo interesse. Muitas vezes a gente recebe petições que não trazem nenhuma informação, e aí a gente não consegue saber o que está subsidiando aquele legítimo interesse. Tá? Então, assim, o desejável é que tivesse o número do pedido do registro, o nome da marca e a classe de produtos e serviços. Mas se não tiver, pelo menos o número do pedido ou o número do registro, que então a gente consegue ver, a gente consegue buscar no banco de dados e a gente consegue verificar se aquele legítimo interesse realmente é legítimo. Tá? Os outros aqui são direitos de personalidade, direitos autorais, aí normalmente demandam justamente uma explicação mais detalhada de quem está peticionando o usuário, a caducidade. O próximo tema que a gente tem aqui, vamos lá, ainda do legítimo interesse, como eu falei, não comprovam legítimo interesse. Quando o peticionário apenas escreve que ele pretende o registro de uma marca semelhante, ou ele tem interesse em depositar, tá? Não tem, não está configurado aí o legítimo interesse, porque normalmente, como eu disse, a caducidade de um registro de marca é algo muito grave para quem tem o seu registro lá depositado no NPI. Então tem que ficar configurado um legítimo interesse. Então, quando esse legítimo interesse é baseado em pedido de registro ou no registro de marca, tem que deixar bem claro, tá? Outros dois tópicos, outros dois itens que não configuram legítimo interesse é se um pedido de registro que está sendo mencionado no peticionamento de caducidade, se ele foi indeferido e já não teve interposição de recurso, então você peticionou a caducidade depois do seu pedido ter sido indeferido e você não interpôs o recurso, ou você peticionou a caducidade depois do seu pedido ter sido indeferido e mantido em recurso. Então, não é considerado também como legítimo interesse esses pedidos apontados que praticamente se morreram, como a gente diz. Então, se realmente tem interesse em pedir a caducidade, peça a caducidade, mas peça também um novo pedido de registro, para você poder deixar registrado lá no peticionamento de caducidade, olha, eu tenho esse pedido de registro ainda pendente de decisão final. Então, esse é o legítimo interesse. E outra coisa que a gente trouxe de diferente, que é sobre o período de uso. Antes havia uma questão meio confusa, que principalmente usuários não compreendiam muito bem, na questão de se comprovou metade do uso, se comprovou, né, tem que trazer um documento assim. Então, assim, a gente entendeu que aquilo ali não estava sendo bem entendido. Aquilo ali também não estava de acordo com o que a gente considera como período de graça. Então, nós deixamos agora no manual, eu espero que esteja bem explicadinho, para todo mundo entender que nos 5 primeiros anos de vida do registro, ele tem ali o período de graça. Né? O que é o período de graça? É aquele período que, depois da concessão do registro, o usuário titular do registro está se preparando para lançar a marca no mercado, está começando o investimento, ou seja, ele ainda está trabalhando ali para lançar a marca. Então, a lei traz essa proteção para ele. A lei diz que a caducidade só vai ser requerida depois, só pode ser requerida depois de 5 anos de vida do registro. Então, nesses 5 anos, a gente não tem que obrigar o titular do registro a trazer uma prova de uso. Né? Ele tá protegido ali. Então, o titular do registro só precisa realmente trazer uma prova de uso datada, né, a partir desses 5 anos, 5 primeiros anos de vida. Tudo bem? Então, quando a gente for falar lá de uso efetivo, a gente vai estar considerando esse prazo do período de graça, ou seja, se uma caducidade for requerida um mês depois de passar os 5 primeiros anos de vida do registro, então a gente só vai solicitar provas de uso da marca desse um mês. Se o titular do registro quiser trazer provas de uso dentro desses 5 primeiros anos de vida do registro, ele pode trazer também. A gente vai aceitar e a gente vai entender que são válidas. Mas ele está desobrigado de trazer prova de uso nos 5 primeiros anos de vida do registro. Tudo bem?
Eu sei que às vezes é meio complicadinho essa questão dos prazos, mas se vocês tiverem mais dúvida no final, vocês podem falar, a gente volta e eu tento explicar mais uma vez. Então, não falei, eu estou tentando aqui fazer mais ou menos 1 hora de apresentação para depois a gente ficar com uma meia hora aí de perguntas e respostas, tudo bem? Para ir para, se Deus quiser, dar bastante tempo da gente conversar bastante. Então, mais uma vez aqui, o período de graça são aqueles 5 primeiros anos de vida do registro. E também 5 anos a partir vamos dizer assim, do tratamento de uma caducidade, né? Se a caducidade ela for indeferida, porque o uso da marca foi comprovado ou o desuso foi justificado, o titular do registro vai ter mais 5 anos de tranquilidade, sabendo que, olha, nenhuma caducidade vai ser interposta. Tá? Mas isso é só quando o uso da marca foi comprovado ou quando o desuso foi justificado. Se a caducidade for desistida, prejudicada, outros eventos, aí pode haver um novo requerimento de caducidade. Eu trago atenção justamente para essa questão aqui, quando a caducidade é indeferida, mas pela falta do legítimo interesse. Foi quando eu falei nos slides anteriores. Se não foi configurado um legítimo interesse na petição de caducidade, ou porque o peticionário da caducidade não escreveu qual era o pedido de registro, ou o direito autoral, o direito de personalidade, que configuraria aquele legítimo interesse, a gente indefere a caducidade por falta de legítimo interesse. E aí o titular não está resguardado por mais 5 anos contra um novo pedido de caducidade. Tudo bem? Eu deixei aqui, esqueci de falar também, desculpa, já estava nos anteriores, eu deixei aqui um slidezinho, uma fotinho, que são alguns tópicos que a gente tratou lá no Instagram. No Instagram, no Facebook, se eu não me engano, no LinkedIn também, nas redes sociais do INPI. Então, agora vamos entrar, eu acho que é o que vocês talvez estejam mais querendo ver, né? Os requisitos obrigatórios da prova de uso. Então, agora a gente elencou lá direitinho no manual de marcas quais são os requisitos obrigatórios da prova de uso, ou seja, né, o que a prova de uso que está sendo apresentada tem que mostrar para o INPI para ela ser considerada uma prova capaz de comprovar o uso de marca. E quando eu digo aqui, né, da prova de uso, eu já adianto que a gente entende que nem todas as provas de uso vão contemplar todos esses requisitos obrigatórios. E o titular do registro vai conseguir contemplar todos esses requisitos quando ele fizer uma articulação com os seus diversos documentos, com os diversos documentos que ele vai apresentar. Tá? Então, daqui para frente isso vai ficar mais claro, eu vou mostrar para vocês como é o conjunto probatório. Então, o primeiro é o titular. Um dos requisitos obrigatórios é demonstrar, né, o titular do registro no documento de alguma forma, porque o manual diz que as provas têm que ser emitidas pelo titular do registro ou permitir a identificação do titular. Eu deixo aqui registrado quais são os meios mais fáceis de fazer isso. É pela apresentação de documentos como notas fiscais, e-mails enviados aos clientes, contratos de prestação de serviço. Normalmente, nesses documentos, aparece lá o nome empresarial. Nós, como examinadores, a gente tenta até, às vezes, identificar pelo nome, pelo endereço da empresa, que é o mesmo que está registrado lá no cadastro do INPI, né, lá no certificado de registro. A gente tenta, de algumas formas, identificar que aquele é o mesmo titular. Eu Daniel, coloco isso aqui. desculpa, só para. Eu talvez acho que não esteja passando os slides. Ah, mentira. Peraí. Parou no slide da caducidade. Agora está movimentando. Ah, tá. Agora foi. Desculpa, gente. Isso. Pronto. Obrigada, desculpa. Então, vamos lá. Agora é todo mundo certinho? Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Eu marquei aqui, né? Quais são os documentos mais fáceis de comprovar que o titular do registro está lá marcado na prova de uso? Então, são notas fiscais, e-mails enviados aos clientes, contratos de prestação de serviço. Eu coloco aqui cabeçalho de rede social, mas mais na frente a gente vai falar especificamente sobre ele, e aí eu vou detalhar mais. Embalagens e imagens de produtos, eu também vou mostrar isso no slide à frente. Qual é a colocação que a gente
quer deixar claro no INPI. O nome empresarial ele é diferente da marca. Então, em muitos documentos, a gente só encontra o nome empresarial e a gente não encontra a marca, né? A gente sabe que muitas vezes a marca ela é igual a um comecinho ali do nome empresarial, mas o uso do nome empresarial é diferente de marca. Então, é muito importante a gente pontuar isso e eu vou mostrar daqui a pouco nas notas fiscais como isso acontece. Uma observação aqui sobre o grupo econômico é uma coisa simples, está lá no manual também, de uma forma mais clara. Se for o grupo econômico comprovando o uso, é só pegar um modelo de apresentação, de comprovação que tem lá no manual de marcas, tá? Inclusive lá na frente, eu falei das redes sociais, lá atrás eu falei das redes sociais, mas a gente também no NPI fez alguns modelos de documentos, tipo modelo de oposição, modelo de caducidade, declaração de grupo econômico. Então, vale a pena dar um pulinho lá no manual para quando precisar desse tipo de documento. Vamos lá. Agora tá, né? Então, outro requisito obrigatório é a data. Esse aí é super importante. Documento não datado, ele não é aceito, tá? Então, às vezes tem lá um monte de imagem de loja, um monte de imagem de roupa na arara. Infelizmente, se não tiver datado, não vai ser aceito. Tá? E tem que ser a gente fala assim, tem que ser uma data que seja possível de ser verificada por todos, porque a caducidade é um instituto que ela tem vários interessados. Então, datas como data da barra de tarefa de computador não é considerada uma data válida, né? Porque é facilmente modificável. Então, quais são os documentos que normalmente comprovam muito facilmente data? Nota fiscal, publicação em rede social, e-mail enviado aos clientes também, publicidade em meios de comunicação, em revistas, em jornais, às vezes até na própria internet, né, em sites de terceiros. Normalmente esses documentos sempre estão muito bem datados. Outro requisito obrigatório para prova de uso é demonstrar a marca. Parece que eu estou sendo meio redundante em falar isso, mas acontece às vezes a gente receber manifestação de caducidade que não mostra a marca, né? Então, assim, seja a marca nominativa, seja a marca mista, tem que apresentar a marca, né? E aí eu faço até algumas brincadeiras aqui, né? Ou seja, imagina se a gente fosse comprar um celular desse aqui e não tem a marca, né? Se você não tivesse vendo essa maçãzinha aqui, se não tivesse vendo a Redmi aqui, será que a gente conseguiria distinguir, né? Qual é o celular da Apple aqui, qual é o celular da Xiaomi, né? Alguma coisa assim. Então, assim, a marca faz diferença. Então, assim, apresentem a marca, mostrem a marca, principalmente uma manifestação de caducidade, que é quando você tem que mostrar a marca assinalando os produtos e serviços, né? E por isso tem aqui a marca, né, em tantos lugares. Você vê desde uma rede social, você vê a marca, você vê o Facebook, né? O Facebook que está aqui. A marca é importante também até para a gente saber, né, o que a gente vai comer. Se a gente vai comer um Big Mac ou se a gente vai comer um Big Bob, né? Se não tem embalagenzinha aqui dizendo para a gente o que é o Big Mac, né? A gente não... Será que o que vai estar dentro é Big Mac mesmo? Então, por isso é importante, sim. Mostre a marca. E mais para frente eu vou dar algumas dicas relacionadas a isso também, porque assim, a gente que está aqui no NPI, a gente só tem algumas suposições de por que não está usando a marca, né? Mas então, de repente, é importante falar isso para as pessoas que têm seus clientes, né, depositantes ou os próprios titulares de registro, usem a sua marca, tá? E aqui no próximo é o requisito obrigatório de produtos ou serviços, que é mais ou menos uma duplicação da marca, né? Ou seja, tem que mostrar a marca assinalando produtos e serviços, né? Quando a marca não está assinalando produtos e serviços, isso a gente vê muito em rede social. Aqui eu trouxe até um exemplo do NPI que mostra que assim é uma publicação institucional, né, do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, faz parte da estratégia da empresa, a gente sabe, mas não deixa claro nessa publicação qual é o serviço que o INPI presta. Então, essa publicação não seria suficiente para mostrar que, olha, a marca está sendo utilizada para assinalar, no caso do INPI, né, serviços relacionados à propriedade industrial, de concessão de direitos de PI. Então,
é bom ter cuidado quando você vai apresentar uma contestação à caducidade, onde ela é formada só por esse tipo de publicação, né? Publicação de mensagem de Natal, publicação de Páscoa, Dia do Trabalhador. Normalmente, essas mensagens não estão mostrando a marca assinalando os produtos e serviços. Elas são importantes para um conjunto probatório? São, podem ser importantes para um conjunto probatório, porque você está mostrando ali o volume de comunicação com o seu cliente, com seus consumidores. Mas ela não pode, a contestação não pode ser comprovada só com esse tipo de documento. Outra coisa, eu coloquei aqui, por exemplo, publicação de publicidade em revista, onde tem a marca aqui, to be, e várias frases, várias, faço a reserva, várias outras, mas nenhuma está falando, assim, aqui tem dizendo alguma coisa aqui, mas vamos fingir que a gente não está vendo aqui, essa daqui, porque foi o melhor que eu achei. Mas assim, eu não sei o que que a marca está assinalando, né? Eu não sei o que que a marca está querendo dizer, né? Outra, a Nike às vezes faz muito isso, né? Ela às vezes não mostra muito o produto, ela mostra aquela coisa da pessoa correndo, fazendo o exercício. É óbvio que a Nike a gente sabe o que que ela está assinalando, mas assim, o comercial ele não está às vezes diretamente mostrando uma marca assinalando produto e serviço, e sim está passando o lifestyle da marca, né? Aqueles sentimentos que a marca traz. Então, assim, pode apresentar esse tipo de documento? Pode, claro que pode. Mas é importante apresentar também aqueles que mostram diretamente a marca assinalando os produtos ou os serviços. Então, o outro requisito obrigatório da prova de uso é o uso no Brasil, né? Esse é bem claro, isso está lá na lei, o uso da marca tem que ser realizado no Brasil. Esses são os documentos que normalmente comprovam de uma maneira mais fácil o uso no Brasil. Nós aceitamos também documentos de importação, de exportação, só deixando claro que se o documento estiver em língua estrangeira, tem que apresentar uma tradução simples, não precisa ser nada juramentado nem nada, só dizer para a gente o que está descrito ali naquela documento em língua estrangeira. E sites estrangeiros, né? Se você está usando a marca em sites estrangeiros, tem que trazer a tradução. E quais são as formas de você comprovar, né, qual a data específica do período de investigação, se aquele site, se aquela marca foi usada. Mostrando a comprovação de acesso, aquele detalhamento de acesso que normalmente os sites fazem, né? Ou as notas fiscais, ou algum outro tipo de comprovação de envio ou de compra naquele site. Né? Comprou na Europa, né? Mas está ele foi comprado aqui no Brasil, foi recebido aqui no Brasil. E o que normalmente não comprova é só quando o usuário ou o titular ou declarante, ele só declara que, olha, eu tenho site na Europa, mas eu envio para o Brasil. Né? Não basta a mera declaração. Né? E uma imagem de um frete para o Brasil. A gente sabe que assim, ela, todas as marcas não, desculpa, boa parte das marcas que estão disponíveis na internet, elas fazem envio para quase o mundo todo. Então você só declara, só mostrar que, olha, se eu mexer aqui no meu site, eu consigo enviar para o Brasil, porque tem aqui um caminhãozinho, uma bandeirinha do Brasil, não é suficiente. Principalmente que você provavelmente não vai conseguir comprovar o uso efetivo, né? Que é aquele uso, como eu vou falar mais para frente, já estou dando spoiler, que é aquele uso que tem que ser em consideração ao tipo do seu negócio, ao volume de vendas, né, às características dos produtos ou serviços que aquela marca está assinalando. Então, vamos lá novamente, deixa eu dar uma corrida aqui. Então, outro requisito obrigatório é o de língua portuguesa, como eu falei para vocês, é só para trazer a tradução. A atenção que eu chamo aqui é que nem sempre, porque o site vai estar em língua portuguesa, que já está comprovando o uso no Brasil. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma print de site de rede social que é de uma marca que está sendo comercializada lá em Portugal. Né? E pelas palavras que estão sendo usadas na publicação, né? Na ocasiões mais gira para os teus pequenotes, a gente vê que não, né, não deve ser aqui no Brasil que está sendo utilizado, tá? Então, obviamente, no português de Portugal a gente vai aceitar, não precisa fazer uma tradução de português de Portugal, mas tem que ter algum tipo de comprovação
que isso está sendo enviado para o Brasil, isso está sendo comercializado de alguma forma no Brasil. Então, aqui vamos passar rapidinho pelas provas de uso para a gente dizer, né, como usar, né, e qual é a validade delas, né? A gente tem aqui a nota fiscal, é a maneira mais simples, né? As coisas, né, produtos, serviços são comercializados. Então, normalmente a gente tem a nota fiscal, um cupom fiscal, alguma coisa assim, para poder comprovar o uso da marca. Então, a gente tem aqui a marca no cabeçalho da rede social, né? Lembrando que marca é diferente de nome empresarial, você vê que aqui é Indústria Sucesso e aqui a marca é Nomos. Mas, além disso, a gente também pode achar a marca aqui, nesse campo da marca. Eu vejo que esse campo é muito pouco utilizado. Eu não sei se é difícil o preenchimento, desculpa, eu nunca preenchi uma nota fiscal, não sei se é difícil o preenchimento, o que é, mas ele é pouquíssimo utilizado, pelo menos nas manifestações de cada cidade que eu encontro. E a gente pode também ter a marca aqui na descrição do produto e serviço. Normalmente é muito comum colocar uma marca aqui, né? Ou seja, Nomos, né? Blusa de gola alta, Nomos. Às vezes a gente vem aqui também. A diferença é que nesse campo aqui, no campo marca e no campo de descrição de produtos, a gente não consegue colocar uma marca mista. Então aqui é só as formas nominativas. Agora a gente consegue colocar uma marca mista aqui ou uma marca figurativa no cabeçalho, né? Então é sempre bom dar essa dica para usar a marca, principalmente se for marca mista, aqui no cabeçalho. E aqui uma nota fiscal de serviços que segue a mesma lógica daqui. Então, o que eu trago para vocês que é bom ter atenção? Primeiro, aquela coisa que a gente falou, né? A marca, ela quando estiver aqui na sua forma mista, nominativa ou figurativa no cabeçalho, a gente aceita como comprovação de uso de marca, né? Contanto que o que estiver aqui na descrição de produto ou serviço não me leve a entender que está sendo assinalado por uma marca diferente, ok? Então, quando a gente tem uma marca aqui, marca Z, aqui é a marca X, aqui é uma marca Y, né? Ou seja, eu tenho a caixa plástica marca Y, parece que são marcas diferentes. Então, é sempre bom deixar claro, se for esse caso, com outros tipos de prova, catálogo, rede social, algum outro tipo de prova que deixe claro qual é a marca que está sendo comprovada aqui, né? Essa é a atenção que a gente chama para o uso simultâneo de diversas marcas. Se uma nota fiscal, se algum outro documento traz diversas marcas diferentes, é bom trazer outro tipo de documento para comprovar qual é a marca que está assinalando aquele produto ou serviço que está especificado no certificado. Então, as redes sociais elas podem apresentar todos os requisitos obrigatórios da prova de uso. Sempre é bom, e eu dou essa dica para recomendar também para os seus clientes ou os titulares de registro, né, para fazerem suas próprias publicações em rede social. O Facebook, o Instagram, eles sempre trazem uma data aqui. Mas se puder fazer a publicação com uma data na própria publicação, sempre é interessante. Eu digo principalmente para você evitar vamos dizer assim, o estresse de terceiros. Evitar que terceiros contestem aquele documento que você está apresentando. Então, quanto mais robusto ele for, né, apresentar a marca na própria publicação, os serviços na própria publicação, uma data na própria publicação, é mais interessante. Tá? Outra aqui também, que eu estou usando o exemplo do NPI, como o NPI, como, né, tendo serviço de concessão de direitos de IPI, você vê aqui, né, que ele está falando da concessão de uma IG, foi em 2022, tem a marca aqui, mas eu também consigo ver lá no Facebook qual é a data, e tem também uma descriçãozinha, né, que também isso pode ser utilizado pelos titulares de registro e titulares de páginas de rede social. O que normalmente não é aceito? São os cabeçalhos de rede social. Simplesmente porque normalmente ele não apresenta data, né? Para começo, ele não apresenta data. Outra coisa também que ele não apresenta, você vê aqui, ele diz NPI, mas não está falando qual é o serviço de NPI, né? Da mesma forma no cabeçalho aqui do Instagram.
Então, cuidado quando for apresentar cabeçalho de rede social, só apresentar assim um recorte sem nada, ok? Mas eles podem ajudar a mostrar o titular do registro, como eu falei anteriormente, como eu digo agora, porque aí a gente consegue ver um nome, endereço, alguma coisa mais aprofundada sobre o titular do registro. Então, imagem de produtos, né? Eu mostrei aqui uma caixa de leite, a gente consegue ver data, a gente consegue ver o nome do titular do registro, a gente consegue ver qual é o produto. Então, assim, são formas de comprovação de uso de marca muito fácil, né? Às vezes, né, eu também pergunto às vezes por que que não tem a questão do produto. Às vezes não mostram apenas um rótulo, né? Mas o rótulo às vezes não diz para a gente o que é, aonde que ele está fixado. Então é sempre melhor mostrar o produto, mostrar o produto, o rótulo afixado a um produto. E aí a gente vai estar vendo ali a marca fixada no produto. Alguns produtos não têm validade, tem só data de fabricação. Então, se a data de fabricação, às vezes pode estar, principalmente assim, produtos químicos, se a data de fabricação estiver fora do período de investigação, mas vocês quiserem comprovar que ela foi colocada no mercado, vocês podem também informar, tipo, olha, nessa classe de produtos, a data, ele pode ficar exposto no comércio por tantos anos, por tantos meses. É bom, assim, ajuda a ficar lá declarado e a gente entender melhor qual é o produto e quanto tempo ele está ali exposto para o consumidor, tá? Então, assim, dependendo do produto, não precisa só ser a validade. A data de fabricação também pode ajudar a gente a saber se aquela prova está dentro do período de investigação. Outra aqui, medicamento também, apresenta todos os itens, tá? Aqui na caixinha do próprio medicamento. E agora algo que surgiu agora no Manual de Marcas, que são os documentos natos digitais. Eles não são considerados o público de marca quando eles estão apenas naquela preparação para impressão, preparação para divulgação. Normalmente a gente vê esses elementos aqui, né? Marcação de impressão, a escala de cores. Então, assim, esses documentos eles não são aptos para comprovar o uso da marca, porque são uma coisa ainda interna da empresa. Não foi divulgado para clientes, não foi divulgado para consumidores. Então, esse tipo de prova é bom evitar. O que pode fazer, né? Nesse tipo de prova, que são documentos digitais, são manuais digitais, a gente vê muito isso em lançamento de empreendimento imobiliário, ou PDF e apresentação de PowerPoint sobre a empresa, sobre o catálogo de produtos, sobre, né, uma estratégia de marketing. É só mostrar para a gente como é que ele foi veiculado. Ele foi mandado por e-mail, ele ficou em exposição no site tal, tá? Só mostrar para a gente uma comprovação desse tipo. Eu não sei se eu já passei por aqui, eu acho que vai ser mais para frente. Mas muitos titulares de registro, muitas empresas que têm contestado a caducidade, vêm apresentando para a gente a provas de uso daquele site Wayback Machine. É um site que você consegue lá, né, digita o site da empresa ou um site de terceiro, e você consegue ver, ficou gravado lá quando o seu produto, seu serviço, sua marca esteve em exposição na internet. Então, isso é bom porque é uma data confiável que você pode usar na hora da contestação. Eu acho que mais para frente eu vou tá mostrando o linkzinho dele. Então, aqui depois de mostrar suas provas de uso e mostrar os requisitos obrigatórios do uso de marca, a gente vai falar sobre o uso efetivo. Essa questão do uso efetivo veio trabalhada, a gente veio trabalhando, né, ao longo da caducidade, tendo os subsídios internos e subsídios externos dos usuários, e também a gente chegou a esse ponto final de, na nossa pesquisa bibliográfica, a gente teve conhecimento desse conteúdo informativo do STJ.
né, que ele falava que não é porque o nome efetivo saiu da lei antiga, né, do CPI para a LPI, que a gente pode aceitar qualquer uso. Então, isso foi assim, foi realmente a decisão final de que a gente deveria voltar a cobrar o uso efetivo da marca registrada e não ficar aceitando qualquer uso. Então, qual o uso efetivo ele tem que obedecer o quê? A função essencial da marca. A função essencial da marca é assinalar um produto ou serviço. E esse uso efetivo ele vai ser considerado de acordo com as características do mercado e onde aquela marca está inserida. Então, o que, que a gente diz? Opa! O que, que a gente diz lá no NPI? A gente entende que se um titular de registro comercializa avião, ele vai apresentar um número reduzido de provas de uso, porque ele tem um mercado reduzido, porque ele tem um número de clientes extremamente reduzido. Então, ele não vai apresentar para a gente nota fiscal de todos os meses. Então, assim, nessa questão, nesses mercados, produtos de alto valor, né, joias, até mesmo produtos assim mais como carros, a gente espera um nível de comercialização diferente de quem vai comercializar roupa. Quem vai comercializar vestido, joia, alimento, medicamento, né? Embora todo mercado, a gente tem que até fazer um parêntese. Dependendo do medicamento, pode ser um medicamento tão caro que a comercialização dele também é muito pequena. Então, o que que é importante? Conta isso para a gente. Deixa registrado lá na manifestação. Ah, a minha empresa tem um volume baixo de vendas, a minha uma empresa pequena, uma empresa média. Assim, o que vocês puderem deixar de informação, e é aquela questão assim, não é nem só para a gente, novamente, cada cidade tem vários interessados, então tente se proteger, dizendo: olha, a minha marca está sendo usada no meu volume X, Y ou Z, porque a minha empresa é desse tamanho. Então, a minha marca, embora eu venda lápis, né, o meu lápis é feito com a madeira mais especializada disso, daquilo, com grafite, por isso cada lápis custa R$ 15.000, então eu estou fazendo um volume pequeno de venda de lápis. Então, conta isso para a gente, deixa lá registrado na caducidade para a gente entender como é que está sendo usada a sua marca. Então, uso efetivo. Como eu disse, o uso efetivo ele tem que ser feito publicamente, ele tem que chegar a clientes, a consumidores. Então, uma listinha que tem lá no manual, acho que eu coloquei aqui um ou outro novo. O uso efetivo ele tem que ser, ele não normalmente não é considerado em preparação de material de identidade visual, conta da empresa, contrato social da empresa. Esses documentos normalmente só mostram o funcionamento da empresa, né, a empresa nas suas atividades internas, e não mostram o uso de marca assinalando produtos e serviços para o público externo. Então, normalmente, esses documentos, assim, de forma isolada, não vão conseguir comprovar o uso de marca. Eles servem para funcionar, para mostrar como é que a empresa funciona? Servem, mas eles dificilmente vão conseguir comprovar o uso de marca. Aí eu coloquei alguns tipos de produtos e serviços aqui para mostrar para vocês o que pode ser aceito, o que não pode. Ou seja, para programas de televisão e afins, a gente normalmente não vai aceitar a página de YouTube de terceiro, porque não é o titular de registro que está usando, né? Acervo histórico, dizendo que, olha, essa novela foi divulgada em 1970. Mas se ela foi divulgada em 1970, apenas tem uma página da internet lá falando que ela foi divulgada em 1970, não vai estar comprovando a divulgação daquela novela, né? Não tem mais uma marca assinalando aquela novela para o público. Ela está apenas ali como um acervo histórico. E o que a gente pode utilizar para comprovar o uso de uma marca de um filme, de uma série, né? Então, agora, divulgação nas plataformas de streaming, as redes sociais, normalmente. Eu nem coloquei esse tipo de documentação que eu falei antes, né? Que são os mais comuns, né? Nota fiscal, contratos, publicação em rede social. Hoje em dia, a publicação em rede social permeia quase todos os produtos e serviços, né? Então, assim, provavelmente elas vão ser utilizadas para demonstrar o uso de marca. Mas a gente tem essas outras possibilidades aqui.
Aí a dica que eu falei do Wayback Machine, tá? Faça um teste depois, pega um site desse qualquer, vê lá como é que funciona, porque pode ser útil para vocês no futuro. Serviço de educação. Serviço de educação, eu coloquei aqui, eu nem coloquei nada assim como não tem prova, nas provas que normalmente não são aceitas, porque é engraçado, porque serviço de educação, quem tem, né, quem tem filho, né, e quem todo mundo aqui já passou por uma escola, uma universidade, o que seja, tem inúmeros tipos de comprovação. Infelizmente, já teve momentos que eu já peguei manifestação que a pessoa não conseguia demonstrar o uso da marca no serviço que ela estava prestando relacionado a treinamento, o que seja. Né? Mas eles emitem, todo mundo emite boleto, manda mensagem institucional, tem boletim, tem prova, tem o certificado no final de conclusão. Então, são documentos fáceis que são datados, que mostram o nome da empresa, mostram a marca. Então, assim, é bem simples, né? É só usar, né? Talvez eles não consigam comprovar porque não tenham usado efetivamente a marca. Isso a gente que está desse lado não sabe. Então, alimentos, medicamentos cosméticos, ficam essas dicas também. Mais um produto com rótulo, encarte de supermercado e farmácia, né? Sempre tem, principalmente alimento, cosmético, tem revistas, e normalmente elas são datadas, tem a data lá da promoção, então é fácil de comprovar assim. O que normalmente não comprova é a imagem de gôndola e prateleira, porque não tem data, a imagem isolada do rótulo, porque não está fixada em lugar nenhum, tá? E produtos expostos em site na internet, normalmente também não tem data, mas aí fica de novo a dica do Wayback Machine, ver se funciona para, de repente, para buscar no site onde ele estava sendo comercializado. E a apresentação digital, como eu falei antes, na apresentação digital só tem que ter uma comprovação de que ela foi enviada, né? De que ela, né, saiu para um lugar dentro daquele período de investigação. Então, aqui eu tenho um exemplo de conjunto probatório. Você vê, são encartes de supermercado que estão datados, que estão mostrando a marca. Inclusive, aqui o manifestante ele circulou, né, os produtos. Isso ajuda muito o examinador, porque você sabe assim, o fantasma do backlog não está mais muito forte, mas hoje em dia ainda é um Gasparzinho que está ali, sabe, ainda com a gente. Então, assim, nós temos um volume muito grande de trabalho e o que vocês puderem facilitar para a gente direcionar o nosso olhar, realmente é muito bom. Eu acho que é bom para os dois lados. Então ele marcou, né? Aqui as datas quem marcou fui eu, mas ele marcou os produtos. Aqui ele colocou, já que ele tinha um catálogo com, com os códigos dos produtos, ele mostrou que os códigos dos produtos estavam presentes lá na nota fiscal. E aqui eu até peguei uma publicaçãozinha lá de rede social, mostrando lá, né, a data, a marca aqui na publicação. Então, assim, formou um conjunto probatório bem bacana, né? E com certeza, assim, a gente consegue verificar todos os requisitos obrigatórios da prova de uso, a gente consegue verificar o uso efetivo e quem tiver pedindo a caducidade vai ter uma dificuldade bem grande em contestar isso daqui. Outro também aqui é um de serviço de educação, ou seja, ele mandou vários documentos, alguns deles estavam assim, em preto e branco, só que a marca estava depositada colorida, né? Mas ele mandou também notas fiscais, onde estava lá o uso da marca na nota fiscal, né? No cabeçalho lá, no campo da logo, colorida. Então isso ajudou a comprovar, não, então realmente ele usa colorida. Mesmo que às vezes ele mande poucas notas fiscais e muitos documentos desse aqui, em preto e branco, a gente vai aceitar, porque a gente, não, tudo bem, tá vendo, tá colorido, possivelmente lá nas fichas de matrícula, na prova, onde é que seja, ele está usando colorido também, mas foi uma xerox, foi alguma coisa assim, então a gente vai tender a manter o registro dele. O que não ajuda a comprovar é justamente o que eu falei lá, o cabeçalho da rede social. Porque está colorido, tudo bem, a gente consegue ver que tem alguma coisa em relação aqui com o serviço de educação, mas não está datado. Então, a gente não pode aceitar um documento não datado. E documentos que normalmente não comprovam o uso. São documentos que, assim, a minha experiência no tratamento de caducidade mostram que esses documentos ou têm alguma falha ou não são usados da maneira correta para comprovar o uso de marca, identificando produtos ou serviços. É do tipo calendário, o calendário tem a data lá, normalmente o dá, os meses e o ano dentro do período de investigação.
mas o calendário dificilmente mostra a marca assinalando os produtos ou serviços. Normalmente é só a marca lá, dizendo, né, marca X e um calendário. Né? Cartão de visita, a mesma coisa, tem a marca, tem o nome do vendedor, né, ou do representante, mas não deixa claro quais são os produtos ou serviços que estão ali. Ou, às vezes, quando tem os produtos e serviços, cartão de visita normalmente não tem data, então não pode ser aceito. Manual digital, como eu disse também antes, ele normalmente não tem comprovação de para onde ele foi, de onde ele saiu. Então é bom só demonstrar que, de alguma forma, que o manual digital está sendo comercializado, né? Está sendo enviado junto com o produto, quando ele é comprado, alguma coisa desse tipo. E apresentações institucionais da empresa, como eu disse lá naquele slide do INPI, que estava falando do Dia da Mulher Inventora. Então, agora mudando um pouquinho aqui, estou de olho aqui na hora, gente. O detalhamento da classificação nacional foi uma outra mudança, é uma forma do INPI, né, né, e da sociedade, de todo mundo entender o que aquela classificação nacional, aquele registro que está classificado na classificação nacional, está efetivamente assinalando. Né? Na classificação nacional, ela tem termos que são muito genéricos, então a gente pede agora para, se um registro de que está classificado na classificação nacional sofrer caducidade, comprovando ou não o uso, a gente vai pedir um detalhamento daquela classificação. Entendeu? Então, assim, é só para mostrar. Se tá, por exemplo, a gente trouxe aqui um item que é o 4015, né, que vocês devem conhecer, que ele é extremamente genérico, e a gente vai pedir saber, tá bom, mas dentro do 4015, o que você está comercializando? Você me apresentou, por exemplo, você me apresentou notas fiscais que mostram que você está comercializando açúcar, café e banana. Então, assim, detalha para me dizer que você vai comercializar açúcar, frutas e legumes, né? A gente até aceita talvez uma ampliação leve do que está sendo descrito ali nas notas fiscais, mas apenas para sair desse vácuo aqui, que a gente não sabe o que é que está marcado realmente, para deixar claro lá na especificação do registro o que ele realmente está comercializando. Outra mudança foi a alteração do caráter distintivo. Então, tem vários, né, exemplos lá no manual. Eu peço para vocês darem uma olhadinha lá depois. Então, com a sua explicação de por que está sendo considerado ou não, o que é aceito, o que não é. A gente está tomando um passo diferente para entender que o titular do registro ele pode passar a fazer algumas alterações na marca dele, e certas alterações vão ser aceitas, tá? Agora, o que eu vejo, e eu deixo dica para vocês, né, para observar, para comunicar aos titulares de registro ou quem é realmente dono de uma marca, a dificuldade de comprovação de quando a pessoa reivindica uma certa combinação de cores e quando ela vem comprovar o uso com cores totalmente diferentes. Né? Isso aqui não pode ser aceito. A gente não vai considerar como comprovado o uso, a gente vai dizer que houve uma alteração do caráter distintivo, porque uma combinação de cores foi reivindicada e o que foi trazido para a gente foi completamente diferente. Tá? Então, assim, fica a dica para falar para o usuário assim, usa naquela combinação de cores. Né? Se não usou, faz a reivindicação de um novo pedido de registro, né? Ou com as cores que está usando, ou em preto e branco, porque, infelizmente, isso acontece muito. E a gente tem que, né, seguir o procedimento. O outro são esses casos aqui onde há um elemento figurativo também. Eu criei até outros dois rapidinhos para mostrar para vocês aqui, que eu vejo com muita frequência, que é quando tem, por exemplo, um nome, Grande Feras, e uma sigla um pouquinho antes, né, tipo GF. E aí é usado sem a sigla. Né? Ou tem um Grande Feras e tem um elemento figurativo que vem aqui no começo do nome, integrado lá, né, na leitura, né, a leitura que se faz da esquerda para a direita. Então, assim, não usar esses elementos figurativos não vão ser aceitos na comprovação de uso de marca. Então, assim, sempre usar o elemento figurativo que foi registrado lá no certificado. Razões legítimas para desuso também é algo que está registrado lá
um manual de marcas, agora com um pouquinho com outros exemplos. Então, a gente tem aqui o que é aceito e o que não é aceito. Eu vejo muito a pessoa, o titular de registro, querer justificar o desuso com reformulação de negócios ou estar em crise na empresa. Infelizmente, isso não é aceito. Tem que ser uma razão realmente legítima e, normalmente, né, é exterior à vontade da empresa. Agora, o que eu digo para vocês, como eu falei para vocês, né, o fantasma do backlog, né, ainda está um pouquinho aí. Então, como a gente tem muitos pedidos para tratar, e pela razão, assim, pela razão administrativa, assim, da caducidade, né, é um procedimento administrativo, a gente informa que o que não é necessário para a gente, para o INPI tomar decisão. O histórico da empresa, ou seja, contar que a empresa começou há 30 anos atrás, assim, não faz diferença para a gente verificar o uso ou não da marca, para identificar produtos ou registros, ou, desculpa, produtos ou serviços. Decisões judiciais, referências bibliográficas, comparação com outros casos, acusações de que o peticionário da caducidade está fazendo concorrência desleal, o NPI não pode, né, julgar concorrência desleal, não faz parte isso só pode ser feito no judiciário. Então, assim, vocês podem colocar, claro, né? Não há proibição nenhuma. Mas a gente só não recomenda, porque somos poucos examinadores, né? Se tudo der certo, se Deus quiser, vão entrar mais examinadores aí. O concurso de NPI tá em breve, vai sair em breve. Mas acaba tendo assim meio que uma sobrecarga visual para a gente que está examinando e tem que examinar muitas petições de caducidade em um dia só. Então, eu faço, na verdade, um pedido para não evitar poluir. Coloquem mais documentos, né, de comprovação de uso e aqui fica à vontade de vocês. Eu só trago essa dica para mostrar para vocês. Aqui eu trouxe umas perguntas frequentes, porque eu também sou. Desculpa, só um momento. Eu também respondo, fale conosco, que chega lá no NPI, principalmente relacionado à caducidade, mas sobre alguns outros temas também. Mas aí eu trouxe algumas perguntas só para esclarecer algumas coisinhas. Né? Essa pergunta era sobre a transferência do registro, se altera o prazo de contagem do período de investigação, e a resposta é não altera. Ou seja, se uma marca for transferida lá no meio do período de investigação, o que você tem que fazer é buscar documentos de uso com o titular anterior, tá? E trazer a comprovação para a gente. Ou se depois da transferência você já tem um volume significativo de provas de uso efetivo, então nem preciso buscar com o titular anterior. Né? Esse aqui eu já expliquei mais ou menos para você, mas só que é uma pergunta que vem com frequência. Né? Quando pode haver a desistência da caducidade, e aí a desistência pode ser feita até a publicação de decisão de primeira instância. Tá? A publicação de decisão, se a caducidade foi deferida ou indeferida, prejudicada ou não conhecida. Normalmente a gente faz a exigência de caducidade e a exigência não é considerada uma decisão. Então, se houver uma exigência e ainda assim houver uma petição de desistência antes da publicação da decisão, a gente pode aceitar a desistência. E o outro é sobre aditamento. A gente recebe muita pergunta sobre aditamento e o que eu digo é assim, o aditamento ele aceito mas o aditamento ele foi feito para complementar algo que foi trazido na manifestação. O aditamento só você escrever lá na contestação, né? Vou aditar, não vai ser suficiente, tá? Porque aí você tem que pedir devolução de prazo, tem que pedir mais prazo por outros meios, que não o aditamento. Então, assim, sempre quando for fazer uma manifestação e achar que for precisar de mais tempo para apresentar mais documentos, traga um mínimo ali comprobatório, tá? Para pelo menos mostrar que, olha, não, eu estou fazendo aqui, mas vou aditar a minha petição. Eu já estou apresentando prova de uso, mas vou trazer mais provas para comprovar realmente o uso efetivo da minha marca. Tá? E aí eu deixo aqui por último, finalizando, as dicas do Felimp. Felimp é o nosso chatbot lá do site do NPI. E a primeira é isso assim, realmente usem a marca.
né? Eu já trabalhei, como a Tânia falou, eu sou formado em moda, eu trabalhei uma época na área da moda e eu trabalhei criando logo, eu trabalhei fazendo publicação em rede social e no estilo de empresas. Então, assim, usem a marca, né? Usa na rede social, usa na nota fiscal, usa no flyer, usa no, mesmo que não for, né? Não tem data, usa no cartão de visita, mas usem a marca. Né? Você está comunicando a sua marca para o seu cliente, né? Você está fixando a marca lá no imaginário, lá na cabeça do seu consumidor. Então, assim, usa, né? Se essa marca vai ser utilizada para comprovar o uso de marca numa petição numa contestação à caducidade, melhor ainda, né? E aí que eu digo assim, trabalha a rede social não só para o objetivo da empresa, mas faz ali de vez em quando um post para você deixar guardado ali, registrado, que ele pode servir como uma comprovação de uso de marca no futuro, se por acaso alguém pedir a caducidade da sua marca. Aí você faz um postzinho assim, lá com uma marca, com uma data, ou falando sobre uma promoção, ou alguma coisa assim, mas deixa ele registrado um post que vai servir o objetivo da sua empresa, mas também vai servir como prova de uso. Né? Outra dica é, se atualizou a marca, confere, né? Se realmente dá uma olhada no manual, ou quem é titular do registro, e tem um procurador, conversa com o procurador, ou o procurador dá uma aconselhada lá no cliente. Olha, você está atualizando sua marca, será que não é hora de fazer um novo depósito de um pedido de registro, né? Para ele ficar seguro lá, para ele não perder a marca, tá? Guardar os documentos, pelo menos pelo prazo de 5 anos, né? Que é o que a legislação pede, né? Faz sentido depositar uma marca colorida em preto e branco ou colorida? Desculpa. Faz sentido depositar uma marca colorida em preto e branco. Né? Eu vejo muitas vezes o titular do registro depositar uma marca colorida, mas ele não usa naquela cor. Né? Ou então ele fica usando várias cores diferentes, vermelho, verde, amarelo, e só depositou em azul. Então, assim, será que não vale a pena depositar em preto e branco? A marca colorida realmente vai fazer uma diferença ali na distintividade na hora do exame? Ou deposita primeiro em preto e branco, depois deposita colorida, se você quer resguardar aquela combinação de cor. Né? O outro é o mesmo de use a marca, use os campos das notas fiscais, né? E informar que para as provas de uso em cada cidade, elas também podem ser aproveitadas de repente, se alguém quiser usar como prova de uso anterior, né? Quando chegar lá numa oposição e quiser invocar o primeiro lá do artigo 129. Né? Então, essas são nossas dicas. Eu agradeço a todos. Espero que tenha pelo menos um primeiro aí encontro que a gente teve, que a gente tenha conseguido passar alguma novidade para vocês. Tá? Fico aberto a pergunta. Vamos lá conversar agora. Muito obrigada, Daniel. Agradeço aí pela sua palestra, muito ilustrativa. Pelo tema aqui, e pelo número de perguntas, eu acho que a gente podia ficar o dia inteiro debatendo o assunto. Eu tenho um grande número de perguntas no chat, também tem manifestações, né? Pessoas que querem abrir o microfone, então eu vou intercalar para dar oportunidade para todos, tá? Eu vou começar então abrindo a palavra para a doutora Elisa. Fica à vontade, doutora Elisa. Doutora Elisa, eu acho que não está conseguindo abrir o microfone. Vou passar então para o doutor Ricardo Vieira de Mello, que tinha é, levantado a mão também. Aí depois a gente volta para a doutora Elisa, assim que ela conseguir abrir o microfone. Doutor Ricardo, eu acho que as pessoas não estão conseguindo abrir o microfone. Eu vou passar então, porque a primeira pergunta do chat, aí a gente volta para abrir aqui a possibilidade de perguntas no ao vivo. A primeira pergunta, que foi lá atrás, foi da Lívia. A Lívia, do Daniel. Ó, caso o titular do registro não tenha prova durante o período obrigatório, mas tenha prova no período de graça, estaria a caducidade superada nos termos do artigo 143(2) da LPI? Daniel? Sim, estaria sim. Né? Ele tem, se, vamos dizer,
2 anos, ele tem uma marca que estava lá, né? Foi depositada, foi concedida, e aí passou-se 5 anos, então acabou o período de graça. E aí, 2 anos e meio depois desses 5 anos, ele sofreu uma caducidade. E aí ele só apresenta provas lá do início, né? Ainda do período de graça, nos 2 anos e meio primeiro, né? Isso, só fazer um parênteses. Às vezes dá uma saudade assim do presencial, onde a gente pode chegar no quadro e desenhar, mas é mais ou menos isso. Ou seja, se ele se apresentou lá só nos 2 anos, 2 e meio primeiros anos que estavam incluídos dentro do período de graça, a gente vai aceitar, sim, aquelas provas de uso e a gente vai indeferir a caducidade. Contanto que aquele volume de provas que ele apresentou nesses 2 primeiros anos e meio que estavam incluídos dentro do período de graça estiverem de acordo com o uso efetivo, considerando os produtos ou serviços em causa, né? O que eu lembro é justamente isso. Assim, no período de graça, o titular está desobrigado de apresentar provas daquele período, tá? Mas se ele quiser apresentar, ele pode fazer isso e com certeza a gente vai considerar aquelas provas como capazes de comprovar o uso efetivo. Obrigada, Daniel. Parece que tem alguma questão técnica que as pessoas não estão conseguindo abrir o microfone. Enquanto o pessoal aqui que está nos apoiando rever essa questão, eu vou passar para uma pergunta do chat, que é a pergunta do Gustavo Pugliese. Se a caducidade foi deferida pelo fato do titular do registro não comprovar o uso em sede de manifestação, o eventual recurso poderá trazer provas adicionais que demonstrem o uso? Ou essas provas só podem ser apresentadas na manifestação à caducidade inicial? Não, no recurso ele pode trazer novas provas de uso, sim, né? O que acontece é que na decisão de primeira instância, a gente até procura deixar registrado por que aquelas provas não atenderam o que deveriam atender. Então, a prova tal não estava datada, a outra não mostrou produtos e serviços, e a outra era só preparação de identidade visual. Então, ele vai ler aquele despacho, né? O despacho é publicado, ele vai ler aquele despacho, ele vai entender por que ele apresentou que não deu certo. E aí, no recurso, ele pode trazer provas de forma correta, para manter a vigência do registro dele. Então, no recurso, pode trazer provas novas, sim. Tá ótimo, obrigada, Daniel. Doutora Elisa, acho que agora já está habilitada a função do microfone. Obrigada aí, Tânia, Daniel, pela apresentação. A minha pergunta refere-se a legítimo interesse. Nós temos um caso onde um titular de registros no INPI entrou com oposição, entrou com PAN, não conseguiu cancelar o registro de uma outra empresa para uma marca parecida, mas produtos diferentes. Foi no judiciário, recorreu ao judiciário e também perdeu. Portanto, os registros tiveram, o registro do terceiro teve a sua validade mantida. Então, ele recorreu, o recurso que ele usou foi recorrer à caducidade. Ele falou: eu vou tentar cancelar, não conseguir pelo bem, vou conseguir pelo mal. Eu vou, então, entrar com a caducidade e demonstrar que esses registros não estão sendo usados. E aí eu te pergunto, nesse caso em que ele não tem nenhum risco, onde o requerente da caducidade não tem nenhum risco para os registros dele, ainda assim ele tem legítimo interesse de requerer a caducidade de marcas de um terceiro? Olha, se fosse, no caso que você explicou, quando até a ação judicial já foi encerrada, a gente não consideraria como legítimo interesse. Tá? Se fosse uma ação judicial que talvez ainda estivesse pendente de decisão, a gente talvez faria assim, tipo sombreamento interno, e a gente aguardaria para análise. A gente tem até algumas caducidades muito antigas que estão pendentes de decisão, justamente porque tem ação judicial ainda decorrendo. Então, assim, sem pedido de registro, sem número de pedido de registro, sem pedido de registro efetuado no NPI, sem registro, sem ação judicial, ele não teria nenhum legítimo interesse, a meu entender. Tá? A não ser que ele entrasse com uma nova ação judicial, Ok, mas ele obrigada. ainda ia ficar pendente também lá, a caducidade do NPI, aguardando decisão da ação judicial. Ok, obrigada. Doutor Ricardo,
tem a palavra. Bom, já abri. Eu fiz várias anotações aqui, observações, algumas ele já abordou. Com relação a essa do recurso, não precisa. Você pode não apresentar nada na primeira instância e apresentar tudo na segunda. Isso é só para confirmar o meu entendimento, certo? Com relação, você falou das embalagens que tem lá data de validade, data de fabricação e etc. Deixa, e tal. deixa eu só te interromper uma coisinha, Ricardo. Vamos lá. Inclusive, se a caducidade não tiver manifestação, ou seja, a gente defere a caducidade por falta de manifestação, Isso. ainda assim ele pode chegar lá no recurso e falar, olha, eu não apresentei nada, não apresentei nem a manifestação, mas eu estou trazendo aqui no recurso. Entendeu? A gente entende qual é a gravidade de uma marca ser caducada, né? De Isso. uma caducidade ser deferida. Era E aí exatamente traz agora a minha outra observação. Exatamente, é uma extinção de direito, perda de direito. Existe a cultura dos examinadores de se fazer uma exigência na dúvida em vez de declarar a caducidade? Sim, sim, a gente tem a cultura lá de fazer exigência. A gente faz, eu acho que até bastante exigência. É justamente quando a gente vê assim, por isso que eu digo assim, tragam documentos, né? Tragam algum meios de prova, né? Se está na dúvida se vai servir ou não, ainda assim apresenta, Tá. porque assim a gente olha, né? Vê o que está sendo trazido e a gente vai ver se a rede social não mostrou claramente produto e serviço, a gente vai avisar isso, né? E numa exigência e não numa primeira decisão final, né? Ok. Quando a gente vê que houve uma tentativa de comprovar, né, o uso da marca, o nosso procedimento é fazer uma exigência antes de dar uma decisão final. Tá. Agora, já acontecem vezes de que o titular do registro, né, vou dar um exemplo, tem uma marca mista e ele traz, eu já peguei assim, 800 páginas de documentos só com a marca nominativa, né? Então, a gente entende que realmente ele não tem uso nenhum da marca mista, ele só está trazendo a marca nominativa. Então, assim, em casos meio fora da curva, a gente pode, de repente, não fazer uma exigência, porque a gente entendeu que não teve indício nenhum de comprovação, por exemplo, de uma marca mista. Nesse caso, ele perde o registro, mas não perde a marca, porque a marca nominativa está valendo. Ele perde o registro da mista. Não, ele, na verdade, primeiro ele vai para o recurso, se ele Isso. quiser. Aí no Tá. recurso ele ainda tem a chance de não, mas olha, vou trazer a marca mista. Aí ele traz a marca mista. Aí se ele não Tá. comprovar, aí realmente ele perde, né? E se ele Tá. tiver o registro nominativa, ele fica com a nominativa. Tá. Para também não tomar muito tempo, você colocou ali embalagens em que bota data de fabricação e validade, e aquilo comprova o uso por causa que está dentro da data. Um cardápio de restaurante com data vale? Sem data, tudo bem, mas datado vale? Se tiver datado, vale. Ok, Vale sim, era vale, isso. vale. Daniel, obrigadão. Nada. O que eu falei é que eu botei lá, porque assim, nas comprovações que eu vi até hoje, eu nunca vi nenhum datado. Mas se tiver datado, claro. E é o que está escrito lá no manual. Qualquer meio de prova vai ser aceito. Se Ok. cumprir os requisitos obrigatórios da prova de uso, e se for um documento que realmente foi exposto para clientes ou consumidores, a gente vai aceitar, né? Se um restaurante servir a comida dele num prato que tiver data, marca, né, e a gente entender que ali está comprovando serviço de alimentação, a gente vai aceitar. Ok, obrigado. Daniel, aqui no chat nós temos também a pergunta da Simone Vieira. Com relação à prova de uso por print de postagem em rede social, qual o requisito para comprovar a idoneidade? Então, a gente no NPI, né, na grande maioria das vezes, a gente trabalha com a boa-fé do usuário, né? A gente não tem a perícia para ver se as provas são alteradas ou não, né? A não ser que seja um caso muito explícito de alteração, né? Eu digo, por exemplo, o Facebook, ele permite que você mude a data das publicações, né? Ou seja, você poderia fazer uma publicação hoje, mas datada de 5 anos atrás. Mas ele deixa isso registrado, tá? Então eu consigo ver
ele deixa um reloginho, alguma coisa assim, uma figura lá, então eu consigo ver quando ela foi alterada, né? Então, em casos assim muito explícitos, a gente não vai aceitar, tá? Mas assim, o que é importante, né? Principalmente quando a gente está falando de uso de marca e uso efetivo de marca, né? Então, a gente normalmente está falando de volume de provas, né? Então, assim, vai aí também né? Como diz o NPI, considera a boa-fé do usuário, né? Se a pessoa for adulterar, sei lá, né? Sem prova de rede social, né? Tá lá no NPI, que ele vai, né? São as penas da lei. E aí, se uma terceira pessoa identificar isso e acusar de fraude, né? Aí já realmente é uma conversa até fora do INPI, né? Então, eu sugiro que o melhor remédio para isso é usar a marca. Usar a marca onde quiser, porque aí você não vai ter só prova de rede social. Você vai ter uma nota fiscal, entendeu? Mesmo que a maioria seja rede social, você também tem uma nota fiscal, você tem um produto, você tem um flyer lá de divulgação no restaurante, você tem uma matéria num site de terceiro falando que né, o serviço de engenharia é bom, né, sabe? Usem a marca, divulguem. Passar a palavra agora para a Flávia Tremura. Flávia, você pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia, Daniel. Muito obrigada pela explicação. É sempre muito bom ter possibilidade de ter esse diálogo com o NPI. Foi excelente. A minha pergunta diz respeito aos 5 anos, período de 5 anos para fazer um novo pedido de caducidade, se o primeiro foi indeferido porque foram apresentadas suficientes provas de uso. O período de 5 anos se inicia de quando foi protocolado o primeiro pedido de caducidade ou da decisão final do NPI. De quando foi protocolada a petição de caducidade. Tá? Tá ótimo. E se me permite fazer uma segunda pergunta, você comentou que não era aceito, que o uso por terceiros não poderia ser aceito, uma publicação de terceiro não seria aceito como prova de uso porque não era o próprio titular usando. Em que casos o INPI admite o uso por terceiros como prova de uso? Precisa de um contrato de licença, de autorização, ou existem outras situações em que poderia ser admitido também? Não, tudo depende, assim, muito do mercado, né, de produtos e serviços. A gente precisa normalmente de um contrato de licença, né, ou de autorização, quando são notas fiscais, né, documentos que realmente foram emitidos lá a terceiro. Você vai ver o nome de um terceiro e não o nome do titular do registro. Mas tudo depende do mercado ali de produtos e serviços, né, daquele nicho específico, né? Eu digo que, assim, programas de TV, por exemplo, filmes. Hoje em dia a gente tem no YouTube todo mundo com um trecho sabe, de algum outro filme, coisa e tal, onde não está comprovando o uso efetivo naquele momento, né? Porque a pessoa gostava da novela de 50 anos atrás, porque a pessoa, né, estava querendo falar sobre um filme de 30 anos atrás. Aí não é um uso de marca pelo titular do registro, é um terceiro usando de qualquer forma, né? Não está nem usando a marca em si, né? Agora, a gente sabe, por exemplo, em carta de supermercado, né? Se um supermercado vai fazer, né, a divulgação lá de produtos promocionais, ele está divulgando um produto de terceiro. Mas o titular desse produto, que está lá na carta de supermercado, ele pode usar aquela prova de terceiro para comprovar o uso, né? Sem problema nenhum. Então, vai bem assim, vai bem do mercado de produtos e serviços, né? O que é complicado, por exemplo, né? Algo que eu já vi são. Eu estou dando aqui falando muito exemplo, porque eu acho que vocês gostam de exemplo, né? O que eu já vi são revendedoras de carro, né? E aí vendendo uma marca de carro que também não vende mais há 20 anos. Aquela montadora de carro, né? Aquela fábrica de carro não vende mais aquele carro. Mas aí tem sabe, uma lojinha lá na esquina de carro usado, entendeu? Não configura o uso de marca pela montadora, né? A montadora poderia usar isso num conjunto probatório? Poderia, mas teria que ter outras provas de que ela efetivamente ainda comercializa o carro. Entendi. Muito obrigada. De nada. Obrigada, Daniel. A Flávia fez pergunta no chat, mas como ela também pediu a palavra, eu vou passar aqui para uma outra pergunta da Laura Tavares.
As imagens de gôndolas e prateleiras ou da própria loja com o jornal do dia não são aceitas? Em ação judicial, esse recurso é bastante utilizado. Olha, normalmente não. É, eu não posso fazer um comentário aqui porque pode ser meio político. Não, até mas enfim, né? Teve até um deboche algum tempo atrás de alguém que realmente usou esse recurso, né? E foi até parar nas mídias, né? Alguém aí bem conhecido. Normalmente não é aceito. A minha questão é: será que a pessoa só tem esse meio de comprovar? E será que esse vai ser suficiente para comprovar o uso efetivo, né? Porque é isso, assim, é uma loja de roupa, né? Supostamente, né? Ela tem que ter uma grande comercialização, divulgação de produtos, né? Falando-se de uma loja de roupa média. Então, talvez ela não possa se socorrer apenas desse tipo de prova para comprovar o uso efetivo, né? Então, é bom, né? A minha recomendação é que tenha mais provas, não dependa só disso, né? Na dúvida, gente, mais uma vez, usa a rede social, sabe? É um custo baixo, você consegue lá fazer a sua publicação, fica gravado lá. Então, é assim, é um meio. E vai conseguir a exposição da sua marca. Então, assim, usa esse recurso que é muito bom. Obrigada, Daniel. João Marcos, quer fazer a sua pergunta? Oi, bom dia a todos, estão me ouvindo? Uhum, Eu tinha talvez. acabado de mandar pelo chat, que eu não sabia se ia dar tempo, mas minha pergunta é sobre a questão da caducidade parcial, que é muito comum você ter registros que o pessoal especifica uma ampla gama de produtos e serviços, ah, e numa caducidade ele comprova o uso em relação a um ou uma pequena parte deles, né? E eu não costumo ver nas decisões de caducidade o INPI declarar a caducidade parcial, quando na verdade ele devia considerar que foi comprovado o uso da marca para aqueles produtos e declarar a caducidade em relação aos outros. Isso também acontece com o processo de nulidade administrativa, em que é muito raro o INPI entrar nessa questão técnica e declarar a caducidade ou a nulidade parcial. Como é que vocês entendem essa questão? Então, a caducidade parcial realmente é uma coisa que raramente acontece. Principalmente porque lá na lei diz que vão ser mantidos os produtos ou serviços semelhantes ou afins aos que foram comprovados, né? Então a lei acaba amarrando a gente um pouco no que a gente poderia caducar, né? Parcialmente naquela especificação de produtos ou serviços, né? O INPI eu acho que ele vem amadurecendo conforme, novamente, desculpa cansar vocês, mas conforme a gente vem controlando esse backlog, a gente vem amadurecendo nos nossos procedimentos. Então, assim, a interpretação de semelhança e afinidade de produtos e serviços é algo que está sendo tratado aí no NPI também para a gente ver o grau de afinidade real de produtos e serviços no mercado. Uma outra coisa que deve estar andando, talvez vocês estejam sabendo, é porque está havendo no INPI, não só no INPI, como no Ministério, há um grupo, inclusive, para estudar a proposta de alteração da lei. E eu, nos meus estudos, né, para o mestrado e dentro de cada cidade mesmo, eu andei estudando países que têm seus escritórios de IPI, né, sua legislação, que tratam a caducidade parcial de uma maneira bem direta, né? Ou seja, o que você comprovou lá nos seus documentos é o que vai ser mantido, né? Desconsiderando qualquer afinidade ou semelhança, né? Isso é visto principalmente em países que já estão com o seu banco de dados de marca assim, saturados, né? Então, isso é capaz, né? Isso possibilita que novas marcas entrem no mercado, porque os nichos ficam ali mais bem definidos. Então, há essa proposta, né, nessa alteração da legislação, mas isso é algo que ainda vai demorar um pouquinho, porque tem consulta pública, né, todo mundo, todos os usuários externos podem opinar, né? A gente já conversou, sim, com algumas
com alguns escritórios, com alguns procuradores, até inclusive, né, tem participação do público externo nesse grupo de revisão da Lei de Propriedade Industrial, mas é algo que talvez ainda vai demorar um pouquinho. Mas há essa previsão, João, de a gente ter um novo olhar para a caducidade parcial, tá? Principalmente tendo em vista como é o mercado hoje de produtos e serviços. Daniel, aqui uma pergunta bem objetiva do nosso ex-presidente, Dr. Marcelo do Nascimento. Ele pergunta se não há prazo para a apresentação do aditamento. 60 dias, ele pergunta, para confirmar. Não, normalmente são 60 dias. E o que acontece? Hoje né, você protocolou a manifestação, apresenta ali os documentos, né, que você já conseguiu, né, coletar nesse prazo no prazo desde a notificação até o prazo final limite para manifestação, e você deixa escrito ali, né, na manifestação, que você vai aditar, ou mesmo que não tenha deixado escrito, como hoje a gente está com um pouco de atraso, né, na análise das caducidades, quando a gente for analisar, já vai ter um aditamento lá, né? Mas esse aditamento ele tem que respeitar o limite de 60 dias. Tá? Se for aditar depois de 60 dias, de repente o melhor é esperar uma exigência, alguma coisa desse tipo. Tá? Porque se não cumprir esses prazos, aí tem que ver realmente a questão legal de devolução de prazo, tem que fazer outro tipo de reivindicação. Porque se não é notificação de caducidade, 60 dias para apresentar a manifestação e mais 60 dias para apresentar o aditamento. Tá ótimo. Até aproveitando o ensejo, que também é uma pergunta aqui da Isabela, há alguma previsão para a otimização do prazo de análise dos pedidos de caducidade pelo NPI? Se Deus quiser, com o ingresso de novos servidores, a gente vai conseguir fazer essa otimização. Tá? Porque assim, a gente é até sobrecarregado por causa da grande quantidade, né, de pedidos de registro. Né? A gente tem também atividades internas. Infelizmente, a gente tem uma evasão muito grande de servidores. Né? Então, a gente está, né, administrando lá os pedidos de registro, caducidade, nulidade, recurso, né? E às vezes o recurso aumenta, aí a gente pega servidor lá que está na primeira instância, empresta um pouco por recurso, tá? Então a gente está administrando lá as filas de uma maneira, né, que não é o ideal, a gente sabe, mas, né, dentro das capacidades do Instituto, né? Mas estou torcendo também para os novos servidores aí, tá? Quem quiser vir para o NPI vai ser muito bem-vindo. E até fala que já assistiu minha palestra de caducidade, é o que eu já puxo vocês para trabalhar com caducidade. Tá ótimo. A gente está se aproximando do fim, eu vou passar agora a palavra para a Flávia Teles, depois também tem o doutor Antônio, mas a gente infelizmente não vai conseguir esgotar aí todas as perguntas, mas vamos lá, Flávia, a palavra é Até você. 11 horas eu estou livre. Bom dia, Daniel. Primeiramente, obrigada pela apresentação, foi ótimo. E eu vou fazer duas perguntinhas rápidas para não tomar muito tempo. Uma sobre exportação. No caso de comprovação do uso de marca para exportação, eu queria entender se o NPI ele costuma ser um pouco mais rigoroso e o que seria uso efetivo no sentido de exportação, se seria uma nota fiscal uma por mês ou algumas por mês, como é visto isso pelo NPI? Não, exportação a gente não tem nada diferente de outro tipo de comercialização. Se usa interno no país ou se está sendo externo, né, está saindo, né, você produz algo aqui e você está exportando para outro país. Então, assim, é só uma mudança de endereço. Seria que nem uma nota fiscal interna aqui de comercialização, sem problema nenhum. Agora, em relação ao uso efetivo, é aquela coisa, tudo depende da natureza do produto e serviço, do mercado, né? E questões que, assim, a gente não tem conhecimento, por exemplo, tipo o tamanho da empresa, né? E isso pode ser informado na manifestação, né? Olha, minha empresa é coisa e tal, é desse tamanho,
eu faço esse tipo de comercialização, né? Faço tantas exportações por mês, por ano, né? Deixando claro que assim, isso pode ser contestado pela pessoa que está pedindo a caducidade. Então também tem que ter cuidado com as informações, né? Elas têm que realmente ser verídicas. Não tem uma quantidade certa de nota fiscal ou de documentos de prova de uso para assim atestar. Depende muito realmente do produto ou do serviço que está sendo assinalado, né? Mas assim, no, né? Pegando aquele meio da curva, né? Onde se encontra a maioria dos casos, eu entendo que uma nota fiscal para cada mês, eu acho que em qualquer produto ou serviço seria suficiente, entendeu? Pegando uma média assim. Se em 5 anos você tem uma nota fiscal para cada mês, né? Ou uma nota fiscal a cada 2 meses, talvez já seria suficiente, né? A gente Entendi. também ainda está evoluindo nos seus procedimentos, no seu entendimento de mercado, quanto mais tempo sobra para a gente, né, estudar, né, e não só tratar petições e tratar pedidos de registro, né, porque a gente consegue fazer uma análise melhor, né, de todo o processo, né, tanto de caducidade, nulidade, que seja, para a gente também retornar um entendimento melhor para todo mundo e deixar tudo mais claro e melhorar o manual, tá? Entendi, tá ótimo. Uma última pergunta super rápida, eu sei que essa vai ser um pouco difícil de responder, mas assim, até onde é possível alargar a comprovação de uso de um produto? Por exemplo, comprovando o uso de um biscoito, né? A gente consegue alargar para outros tipos de produtos alimentícios doces, um bolo, um outro doce, ou até salgados, assim, existe uma ideia do NP de até onde a gente consegue ir? Primeiro, você consegue ir até dentro da classe onde aquele produto tá assinalado, né? Uhum, Classe de alimento, né? Tem aquelas 3 lá, né? sim. Então sempre é muito confuso. Nem eu consigo guardar tudo, né? Mas enfim, dificilmente se você comprova para biscoito, você vai conseguir manter para peixe, né? Se você está assinalado para biscoito, comprovou de biscoito, para peixe, né? Ou então, sei lá, tempero de pimenta, Uhum, né? Então, assim, primeiro a gente vai olhar na classe, né? E depois a gente vai fazer, como as classes são muito, né, longas, né? A gente vai dar essa olhada. Mas o que eu acho que o futuro realmente é isso que está sendo adotado em outros países, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos, Portugal, eu também acho que na Inglaterra. Na EUIPO também é tratado assim. Você comprovou para X, você tem registrado X, Y, Z, você só comprovou X. Você vai perder YZ do seu certificado. Não uhum. importa o quanto eles forem afins, né? Você faz pão e você faz torta, né? Mas não fez biscoito, né? Você, infelizmente, vai sair o biscoito do seu certificado. Você vai ficar só pão e torta, né? Passou mais 5 anos, veio uma outra caducidade, você só comprovou bolo, aí a sua torta vai sair, tá? Mais ou menos assim. Óbvio Mas que eu falei atualmente de uma não é assim, maneira né? assim extrema. Entendi. Pode falar, Flávio, Não, desculpa. mas atualmente não é assim, né? O NPI costuma ser um pouco mais flexível, até pela previsão da Isso, afinidade da lei, né? isso. A lei fala lá, semelhante a afim, né? Hoje em dia, realmente, o entendimento de afinidade do NPI é um pouco alargado, né? Então, normalmente, como o outro colega falou, que eu esqueci o nome, desculpa, acho que era o João, né? É, acaba sendo mantido, o que está lá no registro acaba sendo mantido, né? Entendi. Acho que com futuros estudos aí do NPI vão melhorar e a gente vai conseguir. Tá Isso. ótimo. Super obrigada, Daniel. Nada, Flávio. Bom, nós já passamos 6 minutos aqui do término do nosso evento, mas eu vou passar a palavra para o doutor Antônio para a última pergunta. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar por todas do chat, mas a gente pode depois tentar ver com o Daniel se tem como prestar esses esclarecimentos posteriormente. Gente, qualquer coisa, manda lá no Fale Conosco, fala, participei da palestra da ASP com o Daniel, que aí provavelmente vão me encaminhar a dúvida. Bacana. Doutor Antônio? Daniel, ok, bom dia, olha, parabéns aí pela ASP, pelo NPI, Daniel, obrigado aí pelos esclarecimentos. Veja, eu só queria ver o que vocês discutiram
e por que que não consta no manual e nesse documento a questão da falência, né? Ali no manual eu vi que está a questão de que não serão consideradas como, como motivo de força maior, ou Sim, motivo sim. para não usar a marca, a questão de problemas financeiros e tudo isso. Acontece que nós já temos uma jurisprudência firmada, pacífica, do Tribunal Federal, dos tribunais estaduais, no sentido de que a falência é considerada, a decretação da falência é considerada um motivo que desobriga o titular a usar a marca, a partir da decretação da falência. E aí eu senti falta disso no manual. Ou então o NPI, não sei se não quis, vamos dizer, acolher expressamente, porque isso é jurisprudência antiga, atual e pacificada, quer dizer, é uma coisa que os tribunais já decidiram. Então, eu queria só ouvir de você por que que não consta ali a questão de falência como motivo de força maior. Antônio, é Só, Daniel, no. só para Pode complementar, falar. desculpa, se vocês recebem comunicados de juízes de falência e tal, sobre, para efeitos de suspensão, tanto de caducidade como de prorrogação de registro de marca. Porque também, para efeitos de prorrogação de registro de marca, há decisões judiciais dizendo que o titular, uma vez comunicado ao NPI, que esse prazo fica, vamos dizer, suspenso. Então, tanto caducidade como prorrogação. Mas eu senti falta desse assunto no manual. Sim, Antônio. A falência, normalmente, a gente adota como procedimento uma razão legítima para o desuso, né? A falência, normalmente, ela é comunicada, né, justamente, né, pela ação judicial. Então, normalmente, já está lá no, né, entra no nosso, no fluxo do processo, né? A gente evitou colocar no manual para justamente assim não haver uma autodeclaração, né, como justificativa, né? Não, autodeclarei que eu fali, eu não usei a marca, né? Então assim, mas tanto a falência como a recuperação judicial, né? Às vezes a gente tem as situações de recuperação judicial também, né? Vem a decisão judicial dizendo, né, quando usa, quando não usa, quando parou, né? Então, normalmente a gente aceita assim como a razão de desuso legítimo de marca, né? No manual, como assim, o manual eu acho que a gente conseguiu dar uma boa melhorada, pelo menos na parte de caducidade do que era, né? Mas a gente ainda tem uma visão de melhorar cada vez ainda mais. E aí deixar esses pontos, né, de que precisam ser bem esclarecidos, né, de que quando você pode invocar, né, a falência, ou o desuso pela falência, né, ou pela recuperação judicial, né, para deixar bem instruído ali como o que fazer, né? Você perguntou, a gente realmente recebe, né? A gente tem uma coordenaçãozinha lá de uma coordenaçãozinha, não é uma coordenação, de instrução judicial, né, com servidores, e aí eles fazem as anotações nos processos. De prorroga de caducidade eu já vi, claro, de prorrogação eu não te juro que eu não sei se já houve esse tipo, mas só justamente porque eu não peguei nenhum caso assim, tá? Não, Mas não, obrigado. Não, é só uma coisa, né? É que o manual que está descrito ali, ele vai um pouco na contramão. Está dizendo que problemas financeiros da empresa não serão considerados. E diz apenas que problemas financeiros poderão ser considerados para a apresentar redução. o menor número de notas provas, né? Isso. Mas então, está indo um pouco como a questão de falência, recuperação judicial. Mais falência, tá? Porque recuperação judicial também tem dúvidas, porque a empresa continua atuando, Sim, mas sim. pode ser também um motivo. Mas a falência, tanto para caducidade como para
para prorrogação, e eu te digo, tem decisões judiciais dizendo que a comunicação NPI da decretação da falência, que o NPI não pode extinguir um registro sem autorização do juiz da falência, mesmo que não haja prorrogação, pagamento de taxa. Bom, mas eu estou assim, o manual está indo um pouco na contramão, dizendo que problemas financeiros não serão considerados. Por isso que enfim, eu sei que isso vai ser aperfeiçoado, mas acho que é importante que esse assunto esteja claro, entendeu? Só isso. Obrigado, Daniel, muito obrigado. Não, é porque a gente não entende o problema financeiro, a gente meio que separou, né? Porque a falência é justamente isso, já é algo que vem determinado para a gente, né? Vem descrito o que aconteceu, né? O problema financeiro é o que a gente viu, né, nas manifestações da caducidade, as pessoas meramente fazendo alegações olha, briguei com meu sócio, não pude usar a marca, né? Aconteceu isso ou aquilo e, né, eu estou com crise. Teve uma crise no segmento de mercado, mas e sem demonstrar como aquela crise afetou, né, a empresa em si, né? Sim, A gente tem até durante a pandemia, a gente tem diversas alegações dessas, né? Mas nunca mostram como a empresa afetou, né? Como a empresa foi afetada por aquilo. Então, o problema financeiro a gente não entende como falência, não, tá? A falência ela vai continuar sendo aceita como tem sido perfeito. aceita já há bastante tempo, tá bom? Obrigado, Daniel, muito bom. Nada. Muito obrigado, Daniel, pela palestra. Foi excelente. Você vê pelo número de perguntas, né, que as pessoas estão muito engajadas e realmente a gente, infelizmente, não tem como, né, responder todas as perguntas, mas o Daniel gentilmente já abriu a possibilidade de todos encaminharem a questão pelo Fale Conosco, que ele vai conseguir tentar responder aí e dar o esclarecimento necessário. Eu agradeço também de novo, né, a Camila, eu acho que ela está presente pela parceria. E passo a palavra para o Daniel para ver se quer fazer alguma consideração final. Não, gente, eu fico muito feliz. Isso tudo espero que tenha sido bom para vocês. Para mim é muito bacana a gente ter essa troca e eu entender quais são as dúvidas de vocês, tá? Podem mandar lá mensagem no Fale Conosco. Se tiverem dúvida em algo, acha que tem que ser melhor explicado, tá? Ou se gostaram da parte lá da alteração do caráter distintivo, né? Que né, motiva a gente também a fazer, fazer essas mudanças para melhorar o entendimento de todo mundo. E fica aí disponível. Quem quiser falar mais, quem quiser chamar de novo para falar sobre termos genéricos, outras coisas, o que for, estamos aí. Eu gosto muito de fazer apresentação. Normalmente coloco uns memes assim em apresentação para ficar um pouquinho mais divertida, mas como foi a primeira vez, eu peguei leve. Mas muito Daniel, obrigado a você já todo está mundo. aqui na nossa lista, com certeza vamos ter novos eventos. Chamaremos você para participar. Eu já deixo Tamo também aí. aqui o convite para que todos participem da palestra que vai ter na próxima semana. Vai ser a terceira palestra nesse nosso ciclo de atualidades do NPI e vai ser sobre os aspectos práticos do Acordo de Haia, com o Flávio. Então, fiquem todos atentos, né? As informações para inscrição estão no site da ASP e acompanhem as nossas redes sociais e se associem para participar também dos eventos que são privados aos nossos associados. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia.